Shalom, לכולם אזורי ליטים, לגויים גלויים לב, אשר במזרח התיכון, אשר בברזיל, אשר בכל הארץ, כאן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם, והעניין שלנו לדבר התורה, חוקים ומשפטים. Saudações, brachot, a todos os israelitas e também os goim de coração sincero que estão aqui no Brasil, em Israel e em todas as nações da terra. O nosso objetivo é falar da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno, pelos quais nós seremos julgados naquele último dia. É o meu dever, é o seu dever, procurar conhecer os mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá e guardar eles. Não se trata de religião, não se trata de filosofia, mas o que se trata é de nós darmos ouvidos às palavras que saíram da boca do Altíssimo Yahuwah, do Altíssimo El Shaddai. Bom, nós estamos falando nesses itens da Torá sobre o julgamento e conduta de juízes. Nós já lemos o 518 e agora vamos para o 519. Que o Altíssimo abençoe você, a sua família, abençoe o seu trabalho, tudo que você pôr às suas mãos. Este é o meu desejo de todo o coração e que Ele possa também desvendar os seus olhos para que você veja as maravilhas da Torá e também os meus olhos, conforme está no Terrilim, no Salmo 119, 18. Quando David diz, desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua Torá. Bom, esse 519, não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medidas. Vaikra 19:35. Vaikra, Levítico 19:35. Vaikra 19:35. Não fareis vós injustiça no mishpat, ou no juízo, em medida de cumprimento, em peso ou medindo líquidos. Então, não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medida. Nós temos que procurar ser justos, segundo a Torá, a lei do Eterno, que saiu da boca do Eterno. Se não importa se é o pobre, o rico, o negro, o branco, ou o rico, o pobre, o estrangeiro, o natural da terra, a palavra do Eterno é só uma. Nós somos todos iguais. O Eterno não vê cor de pele, não vê religião, e Ele não vê também nacionalidade. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, principalmente para o juiz, que aqueles que o Eterno colocar em iminência, não fazer iniquidade no juízo. O juiz não pode soltar o corrupto, não pode soltar o ladrão, não pode soltar o assassino, principalmente quando ele for culpado, quando ele comparecer perante o tribunal, for julgado e for culpado. Porque lá no livro do profeta Ishaiah,
o Eterno diz: ai dos juízes iníquos naqueles últimos dias. Então, temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles que estão nos tribunais, estão em várias instâncias dos fóruns superiores, porque o Eterno é o justo juiz e ele julga segundo a Torá. E mesmo nós, se a pessoa errou, ele errou. Se a pessoa roubou, ele roubou. Não podemos fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e nem nas medidas. Vender um produto por determinado peso, quanto que ele é, aquele peso dele é menor. Bom, o nosso tempo é curto, e esse item daria muitos assuntos, mas como o nosso tempo é curto, e só temos aproximadamente 20 minutos, nós vamos resumir ao máximo. E vamos para a Torá oral, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Iobe, homens justos que viveram nessa terra e deixaram exemplos para nós. Item 519, não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medida. Iobe, Jó 31, 5, 6. Vamos agora para a Torá oral, chamada de Torá Raal-P, ou Torá na boca que o Eterno soprava nos ouvidos do homem. Iobe, Jó. Trinta e 31, 5 e 6, que diz assim: se eu caminhei com ilusão, ou se meus pés têm sido conduzidos à decepção, que eu seja pesado em balança, para que Elohá possa distinguir a minha iniquidade. Então, Iobe era um homem justo, né? Ele até se prontifica diante do Eterno, né? Que eu possa ser pesado em balança, né? Se meus passos se desviaram do seu halahá, do seu caminho, da sua Torá, e se meu leve trilhou segundo meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos. Homem que era justo no juízo, nos pesos e nas medidas. Nós vamos agora para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim, homens justos também que estiveram sobre a face da terra, que são exemplos para nós. O item de número 519. Não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medidas. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dai-lhe e será dado tove medida, boa medida, esmagada e sacudida, transbordante, vos darão em vosso interior, pois com a mesma medida com que medirdes, vós retornará para seres medido. Então, com a medida que você medir o teu próximo, com a medida com que o juiz, ele mediu o seu próximo, se ele deu a sentença injustamente, ele também vai pagar lá na frente. Porque o Eterno é justo e o juiz do juiz está vendo tudo. Então o juiz, ele não tem que entrar em política. Ele não tem que favorecer esse ou aquele candidato. Ele tem que julgar segundo a lei do Eterno, pois ele é um servo do Eterno, que o Eterno colocou ali no tribunal para fazer segundo
a sua Torá. Ele não tem que pender para o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D. Ele tem que ser isento. Porque a missão dele é muito grande na face da terra. Assim como é a missão do presidente, a missão dos deputados, a missão dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, dos juízes, dos promotores, porque o Eterno está de olho. Eles foram levantados para o Eterno. Foi por isso que o Eterno, através dos profetas, sempre pediu para que nós orássemos pelas autoridades, por aqueles que estão em iminência, para que eles possam fazer tudo retamente, segundo a palavra. Então, um juiz, ele não pode fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medida. E com a medida que nós medirmos, nós também vamos ser medidos. Se fazemos o mal, vamos receber o mal. Se julgamos o nosso próximo errado, nós também vamos receber, porque é a lei da compensação. Tudo que você planta, você colhe. E essa lei, ela é toda a Torá. Todos os estatutos e os juízos do Eterno. Aquilo que sou da boca do Eterno. Bom, vamos para o item 520. Não manter pesos e medidas incorretos. Devarim 25, 13 e 14. Devarim 25, o 13 e o 14. Devarim 25, o 13 e o 14. Que diz assim: tu não terás em tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Tu não terás em tua baite, em tua casa, diferentes medidas, uma grande e outra pequena. Bom, isso se aplica aos juízes também, que nós estamos vendo lá, julgamento e conduta de juízes, aplica aos comerciantes, aplica a todos nós. Porque com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, principalmente o comerciante, ele não pode ter duas medidas. Uma para uma coisa e outra para outra. Ele tem que ter uma medida só, né? Principalmente nos quilogramas, quando vai vender as suas mercadorias, os empresários, e até o juiz, né? Ele não pode ter um peso, porque esse eu simpatizo, com esse candidato eu vou ter um peso, eu simpatizo com outro candidato, para ele eu vou ter outro peso. Não, tem que ser justo, segundo a Torá. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, porque nós não somos nada nessa terra. Nós somos carne podre. O homem, quando morre, depois de 24 horas, ele já começa a exalar um mau cheiro, já começa, e já transformar, as bactérias vão se derretendo e logo vira pó. Não somos nada e não vamos levar nada desse mundo. Ninguém vai levar nada desse mundo, Nem o cargo de juiz, o cargo de governador, o cargo de comerciante, o cargo de empresário. O cargo de promotor, o cargo de prefeito, de vereador, o homem não vai levar nada. Então, por isso que temos que olhar as palavras que saíram da boca do Eterno, que são verdade e juízo, o qual irão julgar toda a terra. E o Eterno também não vê religião, se você é do cristianismo, do judaísmo, ou do islamismo, ou do brahmanismo, ou do shintoísmo, ou do espiritismo. Não, ele não vê. O Eterno deixou os seus estatutos e o juízo, e na qual ele vai cobrar do homem naquele dia. Então, e um desses itens, é não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medidas,
não fazer iniquidade, o mal. E depois o outro não manter o peso e medida incorretos. Novamente a pessoa continua insistindo naquele erro de enganar o seu próximo, de julgar o seu próximo erradamente. Bom, vamos esse item na Torá oral, no tempo de Iob, de Jó, no tempo de Avraham, no tempo de Isaac e no tempo de Jacob, no tempo de Noa, esse item 519. Não fazer iniquidade no juízo, nem nos pesos e medida, é o 519, né? Agora nós vamos para o 520. Não manter pesos e medidas incorreto. Iob e Jó 31:6. Iob, Jó 31:6. Iob e Jó 31:6. Que eu seja pesado em balança, para que Elohá possa distinguir a minha integridade. Um homem justo, um homem rico, um homem de posição no Oriente Antigo, Iob, e ele era um homem preocupado com a Torá de dia e de noite. E grande exemplo para nós. Grande exemplo para nós. Vamos agora, esse item 520, não manter pesos e medidas incorretos. Nós vamos na Torá, no tempo de Yahushua HaMashiach e dos seus Talmidim. Yohanan Moshe 4:24. Yohanan Moshe, Marcos 4:24. Yohanan Moshe, Marcos 4:24. Yohanan Moshe, Marcos 4:24. Então disse-lhes: acautelai-vos quanto ao que ouviste. Com a medida que tiverdes usado, sereis medido, e a vós que ouviste se vos dará mais. Vamos ler o 25. Porquanto ao que tem, a este lhe será dado, ao que não tem, deste será tirado até aquilo que ele tem. Bom, então novamente a medida que nós usarmos para medir o nosso próximo é que nós vamos ser medidos. É a chamada lei da compensação, a lei do eterno, que está além da lei dos homens, porque é o que Shelomo Ben David, ele escreveu em Kohelet, no capítulo 12, do versículo 12 ao 14. De tudo que você tem visto e ouvido, o fim é: teme ao Eterno e guarda os seus mandamentos, a Torá, porque esse é o dever de todo homem, e o Eterno há de trazer juízo todas as coisas, quer sejam boas ou quer sejam más. Shalom, Yahweh Imahem, Yahweh Baruch, Atem, Leolam Vaed. Que o Eterno abençoe vocês, desde agora para sempre. Shalom, shalom.